Pessoal, agora nós vamos dar início à nossa semana 6, certo? E aqui eu estou gravando para explicar como vocês devem proceder, certo? Aqui são algumas orientações de como vocês vão realizar a tarefa, a atividade da semana 6, tá certo? Então, vamos lá. Para isso, pessoal, é necessário que vocês assistam a videoaula que fala sobre flexão do substantivo, que eu vou gravar, certo? E vou deixar lá no YouTube. Então vamos lá. Semana 6 é uma atividade assim que requer, como todas as outras que a gente fez até aqui, atenção, paciência, entender o que a questão pede, certo? Então vamos lá. Atentem-se para as orientações, que são muito importantes. Depois, vamos leiam a questão para compreender. Então, aqui tem. Assista a videoaula sobre flexão do substantivo para responder a seguinte questão. Relacione os substantivos da direita, aqui, ó, e da esquerda, ou aqui e aqui, com essa coluna do meio. Ou seja, você vai ligar, tá certo? Quando eu coloco a foto, não fica desse jeito. Então, preste bastante atenção para não escrever errado, certo? E aí você vai ligar esses substantivos, certo? De acordo com o gênero. Será que girafa é um substantivo epiceno, comum de dois gêneros, sobrecomum? Será que criança é um substantivo epiceno, comum de dois gêneros, sobrecomuns? Aqui eu já vou dar uma adiantada no que são essas três classificações. Os substantivos epistenos são aqueles que nomeiam os animais, tá certo? Alguns animais, quando você vai definir o gênero, certo? Se é feminino ou masculino, tem que colocar as palavras macho ou fêmea. Como assim, professor? Olha, por exemplo, você não fala, por exemplo, cobra. O cobra, para dizer que é o macho, né? A cobra. Então, para dizer se ela é macho, se é fêmea, a gente fala a cobra macho, a cobra fêmea. Veja que eu só adicionei a palavra macho, né? Se caso eu estou me referindo ao sexo masculino, né? O gênero masculino, ou fêmea, se é ao feminino, certo? Por exemplo, o jacaré. Não é jacaroa, né? É o jacaré macho, o jacaré fêmea, tá certo? O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. Então, preste bastante atenção para não confundir, certo? Os substantivos epicenos, eles nomeiam os animais, certo? Que não tem, por exemplo, o feminino, não é? Não é como cavalo que tem o feminino, que é égua. Alguns substantivos, alguns animais, eles têm o mesmo nome para ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino. E aí eu vou colocar a palavra macho e fêmea para diferenciar esse gênero. Compreendido? O comum de dois gêneros, como o próprio nome já diz, né, comum de dois, a gente fala, é que ele é comum, como o próprio nome está dizendo, para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. E aí o que vai definir, se estou falando de homem ou de mulher, é justamente os artigos, certo? Que são aquelas palavrinhas que antecedem o nosso substantivo, ou seja, que vem antes. Por exemplo, estudante. Quando eu falo a palavra estudante, eu posso usar tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, não é? Mas se eu falo a estudante, eu estou me referindo à mulher. Se eu falo o estudante, eu estou me referindo ao homem. Compreendem? E sobre comuns é que ele é comum para todos os gêneros também, possui só uma forma, para tanto do masculino quanto do feminino, mas aí, independente de artigo, vir antes do substantivo, qualquer coisa, sempre ele vai ser comum para os dois. Não importa se vai ter artigo antes, certo? Por exemplo, a testemunha. Quando eu falar testemunha,
Eu não estou falando que a testemunha é mulher. Eu estou falando a testemunha, até porque não existe o testemunho. Se for o testemunho de testemunhar alguma coisa, de falar. Mas o substantivo o testemunho para dizer que é homem não existe. O ser, né? O ser humano. Quando eu falo o ser, ou o homem, né? O homem é causador do aquecimento global. Quando eu falo homem, eu não estou falando que é o homem, o sexo masculino. Quando eu falo homem, é o ser humano, né? Então, tanto é válido para homem quanto para mulher. Então, o comum de dois, só relembrando, é o substantivo que é válido tanto para o sexo masculino quanto o feminino. Porém, eu consigo determinar o gênero se eu colocar um artigo. Se eu colocar o artigo a, as, uma, certo? Eu sei que é para o feminino, né? Se eu colocar o artigo o, os, ou uns, eu sei que é para o masculino. Já os sobrecomuns, eles possuem só uma forma tanto para o masculino quanto o feminino, mas aí não dá para definir, especificar o gênero, certo? Porque ele é comum realmente para os dois, certo? Ele é sobrecomum. Ele possui só uma forma, independente de artigo ou não, não é? Se eu falo a pessoa, eu estou falando da pessoa, né? Eu não estou dizendo se é homem ou se é mulher. Então, é sobrecomum. Assistam com bastante cuidado a aula sobre flexão de substantivo, certo? Aqui nós temos uma tirinha. Não precisa escrever a tirinha no caderno, minha gente, tá? Eu coloquei, porque tem gente que vem perguntar, professor, é para escrever, para desenhar? Não, não é. É só para ler. Na tirinha diz o seguinte: vamos procurar formas nas nuvens. Já achei um cabrito, uma locomotiva, um pastel de carne, um panetone, uma bicicleta, um óculos de miopia, uma mulher gorda, um binóculos. Bom, esse seu baratox. Aí ele fala um alce, uma faca e uma faca elétrica. Aí aqui tem uma perguntinha. Sabendo que o substantivo se flexiona em gênero, masculino e feminino, como se faz o feminino da palavra cabrito? Qual é o feminino dessa palavra? Bem fácil essa questão. A outra é: qual é o masculino do substantivo mulher? Qual é o masculino do substantivo mulher, gente? Certo? Vocês vão dizer aí, ok? Deixa eu só ajeitar aqui a letrinha. Pronto. Deixa eu só organizar aqui, tá, pessoal? Para não ficar bagunçadinho. Questão 3, questão 4. Pronto. Vamos lá. Voltando. Perdão. Na questão 4, você vai escrever o feminino dos substantivos epistêmicos. Lembrando que, para diferenciar o gênero dos substantivos epistêmicos de alguns animais, sempre os substantivos epistêmicos vão se referir aos animais, certo? Eu adiciono a palavra macho ou fêmea. Então, a tartaruga macho, a tartaruga, né? Repete toda a frase, acrescentando a palavra macho ou fêmea, tá certo? E no caso aqui é o feminino, então será a palavra fêmea. Bem tranquilo. Aqui vocês vão copiar a cruzadinha. Façam com bastante atenção essa cruzadinha, bem bonitinha, tá certo? Capricho. Dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho de trabalho, mas com cuidado, certo? Vocês conseguem fazer. Encontre substantivos comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epistêmicos na cruzadinha abaixo. Como é que você vai encontrar? Respondendo essas perguntas que são bem fáceis. Animal que é comparado às pessoas maldosas. Na número 1. Qual será? Denominação dada à pessoa até 12 anos completos. Vai na 2. Coloca. E assim vai fechando
completando a cruzadinha. Na questão 6, numere os substantivos seguintes de acordo com a classificação. Se for epiceno, coloca o número 1 no parênteses. Se for sobrecomum, coloca o número 2. Comum de dois gêneros, põe o número 3. Biforme, põe o número 4. O que é um substantivo biforme? Biforme é aquele que possui duas formas. Bi quer dizer dois. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Cuidado não confundir epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros, certo? Biforme. Cada um trata de uma coisa diferente. O epiceno refere-se aos animais. Alguns animais eu preciso colocar a palavra macho e fêmea para diferenciar o gênero. Sobrecomum é que tanto trata do gênero masculino quanto do feminino, independente de artigo que vier antes do substantivo. Certo? Por exemplo, pessoa. Pessoa tanto faz ser homem como mulher. Pessoa. Trata dos dois gêneros. É sobrecomum. Comum de dois gêneros é que ele é comum para os dois gêneros. E aí o artigo, quem define se é masculino ou feminino. Eu lembro da palavra estudante. O estudante, a estudante. Perceba que o substantivo é estudante, ele é comum de dois gêneros. E aí eu defino o gênero quando eu coloco um artigo antes. Certo? O artigo o para o masculino, o artigo a para o feminino. E biforme é que possui duas formas. Biforme. Bi quer dizer dois. Certo? Por exemplo, cavalo, égua. Tá vendo? Ó? Cavalo masculino, uma forma. Égua feminino, outra. Por isso que ele é biforme. Certo? Então, olha as palavrinhas e completem com os números que estão aqui. Prestem bastante atenção. Na questão 7, você vai completar as frases com as palavras macho ou a fêmea. O macho ou a fêmea. Certo? Então, a maioria dos répteis não costuma proteger os seus ninhos e filhotes, mas com o jacaré é diferente. Ele toma conta dos seus filhotinhos enquanto o jacaré fica numa boa dentro da água. Como é que você vai responder isso? De acordo com o sentido que o texto tem, tá certo? Aí você vai encaixar. Perceba que quando eu falo jacaré, eu falo jacaré, certo? E aí eu não consegui especificar o gênero, certo? O que vai diferenciar é se eu colocar a palavra macho para me referir ao sexo masculino, né, o gênero, ou fêmea para o gênero feminino. Então, leiam todas as afirmações que tem aqui e complete as lacunas, os espaços com as palavras macho ou fêmea, mas que faça sentido, certo? Leiam com bastante calma. E por último, tem um textinho sobre o certificado para o amarelo. Não é para copiar o texto, já vou adiantando aqui, só copia as perguntas, tá certo? É para ler, tá bom? E responder, para marcar. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem marcar as respostas, certo? De vocês, para marcar só uma, para ter bastante atenção. A entrega dessa atividade é até quinta-feira, até às 3 horas. Passou desse prazo, eu não recebo de mais ninguém, tá bom? Faça com paciência, com atenção, com bastante cuidado e qualquer coisa me procurem no privado, tá certo? Então, tenham uma excelente atividade, sucesso, e eu estou por aqui, qualquer coisa, tá bom?